Oi, que tarde maravilhosa de quinta-feira, né, Márcia? Quinta-feira. Quinta-feira, que ainda não estou perdido nos dias. Começando agora na Rádio Web e ou Aqui se faz, aqui se paga, o programa Marketing e ou Propaganda, num patrocínio do Motel Mumbai, ali na Professor Oscar Pereira, 1786, onde o prazer é todo seu. Nosso. Eu me responsabilizo pelo meu, É isso aí. responsabiliza pelo teu. E Ivo Pens, artigos hidráulicos, onde você encontra todos os produtos e conexões Tigre à pronta entrega, na Presidente Roosevelt 849. Por quê? Porque a sua obra não pode parar. E o nosso apoiador, Zafari, onde economizar é comprar. Bem. É isso aí. Começando hoje o marketing e ou propaganda com um convidado para lá de especial. A apresentação desse programa hoje é da Márcia Cristófoli, do O Coletiva, e deste que vos fala, Sérgio Caraver. Hoje, Márcia, o prazer é todo seu apresentando o nosso querido convidado. Então, boa tarde aos nossos ouvintes e também aos telespectadores, né, da nossa live. Hoje nós estamos aqui com a nossa super visita de Marcelo Nepomuceno, hoje sócio-diretor da MN Comunicação Estratégica. Foi aí muito tempo, trabalhou com comunicação pública, né? O último ano estava em campanhas políticas, mas em 2017, se não me engano, me corrija se eu estiver errada, superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado. É isso? Perfeito. Muito bem. Então, antes da gente começar nosso bate-papo... Deve ter muita história aí por trás. Muita história. Então, se preparem para conhecer os bastidores do poder. Vai ser hoje. Um pouco antes, então, da gente começar a conversar, eu queria que você falasse um pouquinho aí da tua trajetória, como é que foi parar nessa comunicação pública e os novos caminhos agora, pós-graduado, investindo na própria empresa. Pois então, boa tarde, Bela. Oi. Obrigado aí pelo convite da Marcinha, minha amiga, parceira. Então, eu atravessei 15 anos na comunicação pública, me formei pela Unicinos em 2005, mas já estava trabalhando com política desde 2003, quando ingressei na Assembleia Legislativa como estagiário em um gabinete parlamentar. Aí conciliava a faculdade com esse estágio, ao mesmo tempo recebi um convite para escrever como redator estagiário na revista Voto também. Ah, legal. Então, que a revista estava também iniciando, então essa mistura já da minha parte acadêmica com a política, ela já foi, digamos assim, se cruzando, né? Ao mesmo tempo fui permanecendo na Assembleia, pegando gosto. Eu acho que talvez ingressando nesse mercado de assessoria, o que era uma realidade já muito clara, assim, era uma tendência muito clara para quem estudava jornalismo naquela época, 2000, 2001, 2002, ou seja, o mercado de assessoria já era, assim, uma tendência muito forte para quem estava estudando. Era promissor? Era promissor, ainda que não fosse tentador, digamos assim, sobre as expectativas que um estudante de jornalismo tem. Claro. Eu acho difícil que ainda hoje tenha estudado, eu quero ingressa na faculdade de jornalismo. Para ser assessor de imprensa? Nunca. Não tem, mas eu acho que tem algumas coisas que não pode brigar contra a maré. Então já tinha uma realidade, ainda que na bolsa tu já te remunerava um pouco melhor. Sim. A realidade do salário de assessoria estava já migrando para uma realidade também mais atraente para quem estava se formando ou ingressando no mercado, né, com esse desafio das redações, desafio dos jornais tradicionais também, por manter os profissionais. Então eu também entendi que não era hora de muita invenção. Mergulhei no trabalho de assessoria, gostava muito do que eu fazia. Aí trabalhava num gabinete parlamentar. Logo em 2009, após a minha formatura, fui convidado para ser diretor de jornalismo da Assembleia, diretor com 30 Direto depois da formatura. Foi, na verdade, 3 anos depois. Me formei em 2005. Isso é direto. Né? Profissional com 3 anos é convidado para ser diretor. De alguma maneira, então foi uma gestão
Isso é uma demonstração absurda de competência, né? E de profissionalismo. Um colega, então, na estrutura de comunicação naquela época, o presidente era o Ivar Pavan e o diretor de jornalismo eu era o diretor de jornalismo e tinha um colega chamado Thiago Machado, também jornalista. Os dois com 30 anos, somos os diretores mais jovens da Assembleia a tocar a comunicação. Então é isso que estou falando, assim, eu era um pouquinho, obviamente, tinha um frio na barriga, porque conhecia a Assembleia, gostava daquele ambiente de assessoria, daquela dinâmica de relacionamento, mas, obviamente, ter o comando do jornalismo daquela casa sempre um desafio. É um desafio grande. Então, mas, obviamente, atravessamos aquele período, as gestões na Assembleia, elas são um relâmpago, né? São curtíssimas, né? Aquele formato de gestão. Cargo de confiança ou não? É cargo de confiança. É cargo de confiança. Jornalismo é um cargo de confiança. Cada vez que muda a presidência, muda o diretor? Muda toda, na verdade, muda toda a configuração da comunicação. Né? Tá. Então, 70% da casa acaba mudando por confiança, obviamente, como cargo de confiança da gestão e obviamente, para que aqueles profissionais investidos naquele cargo estejam alinhados também com que o presidente... Quanto tempo permaneceu na Assembleia? Permaneci na Assembleia de idas e vindas 10 anos. Então foi tempo. Foi de 2003 a 2010. Né? Em 2010 eu saio da Assembleia e ingresso no governo do Estado. Aí o governo que estava por entrar, que era o governo Tarso Genro. Permaneci 4 anos no governo do Estado, fui assessor de imprensa do governador durante 3 anos e no último ano, na verdade 1 ano e meio, fui para a Secretaria de Comunicação. Fui diretor de jornalismo do governo do Estado e foi para a Secretaria. E entre março e dezembro do último ano, que foi o ano de 2014, fui secretário de Comunicação do governo. Também, obviamente, foi uma experiência enriquecedora, fora toda essa caminhada que se faz em governos. Para quem está em comunicação pública, trabalhar em um governo, trabalhar naquele ambiente, realmente é a experiência mais... Explica uma coisa que eu não tenho muita experiência assim nessa área de jornalismo ou de navegar pela questão política, né? Que eu acho que para sobreviver nisso o cara tem que ser um gênio, né? Principalmente quando ele é um prestador de serviço nessa maré de tendências políticas e de conchavos, etc. Eu quero entender o seguinte, tu disse que entre idas e vindas foram 10 anos de Assembleia, né? Não sei, pode ser que eu esteja errado, mas um jornalista que navega por 10 anos num ambiente tão complicado como é o ambiente político, principalmente na Assembleia, no Congresso, né? Ele deve não ser partidário. Tu era partidário ou tu não era partidário? Recentemente eu dei um curso, um módulo de um curso para um projeto chamado Voz. E a primeira pergunta que dois alunos me fizeram foi aquela assim... Professor, tu é petista? Tu é obrigado... Sim, no caso eu sou. Mas a primeira pergunta foi tu é obrigado a se filiar? Tu é obrigado a contribuir? Eu disse, não, nenhum tipo de obrigação. Nenhum tipo de obrigação compulsória quanto à filiação ou outra coisa. Eu me filiei, sim, em 2009, foi quando eu ingressei como diretor, porque daí eu acreditava que era um momento, assim, de uma... Mas 6 anos depois de já estar prestando... 6 anos depois de estar prestando, sim, foi uma opção absolutamente não profissional, foi pessoal. Minha opção, porque acreditava que sim, que havia também o reconhecimento à capacidade do meu trabalho, a minha trajetória, eu achava que era razoável, sim. Mas, assim, nem neste período todo, tentar responder a tua pergunta agregando alguns elementos, jamais tive nenhum tipo de constrangimento que transcendesse essas coisas. Então, inclusive, eu acho que eu mais do que isso, assim, cara, eu queria responder por outro viés. Eu acho que também é, assim, a tua capacidade de... Tu tem que estar, assim, ter uma compreensão política, uma compreensão partidária, mas eu acho que é muito mais importante que as tuas capacidades técnicas, elas sejam sempre valorizadas para te sobreviver 10 anos assim. Sim, que estejam acima da questão partidária. Eu acho que é um conjunto de coisas, porque o ambiente político, o ambiente político como si,
o profissional que se forma em comunicação, ele tem que ter uma compreensão de sociedade maior. Ele não pode estar restrito às limitações ou doutrinações que o partido A ou B te dão, porque senão, como profissional de comunicação, tu é uma tragédia. Claro. Tu não é respeitado para quem trabalha em assessoria, cuja essência é relacionamento com a imprensa, relacionamento com os veículos de comunicação, com repórteres, com formadores de opinião, e quando tu ingressa em cargo de gestão, quando tu relaciona com gestores de grupos de comunicação, diretores de agência, profissionais de agência, se tu não tiver uma compreensão mais ampla do processo, tu tá eu queria chegar exatamente aí, né? O programa é marketing ou propaganda, ainda que a gente tenha conversado com bastante jornalistas, porque ultimamente, né, o que a gente mais vê é essa comunicação integrada. E tu foste um jornalista a participar da comunicação da Assembleia Legislativa como um todo, então teve aí atribuições muito na área da propaganda, né? Coordenou, encabeçou campanhas e ações publicitárias dentro, ainda que seja um jornalista. Então, eu queria que contasse um pouco dessa experiência de viver o meio da propaganda em órgão público. Né? Então, eu tive duas experiências assim que para mim foram bem diferentes, assim. Foi respondendo diretamente a essência aqui do programa, uma área de propaganda, de publicidade mesmo. Eu tive o desafio, eu era secretário adjunto no governo do estado ainda, então tive que tocar naquelas campanhas institucionais que você faz ali no final da gestão, então foi um desafio muito grande. O governo do estado, até estou me deslocando um pouquinho da modalidade, mas são 5 agências, acho que ainda prevalecem 5 agências prestando, então tu como gestor tem que reunir aquelas 5 agências, aquelas inteligências todas que nem sempre convergem. Fazer um conceito único. Nem sempre convergem, mas obviamente uma experiência rica para mim, sendo profissional de comunicação, mas não específico da publicidade. Foi um desafio muito grande, mas foi um grande aprendizado, porque eu acho que sim, as agências de publicidade, a propaganda em si, ela tem... Quanto mais ela mergulha para dentro de um governo, eu acho que também ela cresce. Né? Acho claro, que, assim, sem dúvida. Ela conhece a realidade, eu acho que tem um ambiente também... O governo é um cliente complicado. Tem várias nuances, né? Tem várias nuances, sim. Com certeza, até porque ele é um cliente também mais engessado, né? Mas eu queria te fazer suar um pouquinho. Mas eu acho que aí tá bem. Não, por enquanto nós estamos live. Ainda estamos muito mas é para aquecer, né? Eu quero só para deixar o convidado à vontade. Tu sai da Assembleia e vai pegar um trem meio desgovernado. Eu não vou dizer desgovernado, mas um trem que, para fazer assessoria de imprensa, deve ter sido muito complicado, que é o governo Tarso Genro. Um governo cheio de polêmicas, de um cara com uma imagem absolutamente de radical, tá? E eu estou falando assim, em várias atitudes dele durante a governança dele, né? E tu ali sendo, vamos dizer assim, a voz frente à imprensa, ou tentando colocar as notícias de uma forma mais delicada do que a própria atitude daquele que tu representava. É minha visão. Bom, aí assim, tu pega o cara que é governador do estado e que tem uma série de atitudes polêmicas. Como é que tu enfrentava isso para conseguir colocar informações que amenizasse essa imagem tão ruim que ele, em outros momentos, uma imagem muito boa, mas quando a coisa vinha pesada, vinha mesmo. E aí eu te pergunto assim, como é que tu, como petista, né, assumido, partidário lá, com carteirinha, representando um cara que é ídolo no partido, com uma série de atitudes polêmicas que a comunidade ou a sociedade, parte da sociedade entendiam como inadequadas, e tu como, não vou dizer porta-voz, mas quase um porta-voz aí, fazendo a assessoria de imprensa dele. Bom, a minha tarefa não é propriamente confrontar a tua opinião, né? Não, eu até pode confrontar. A tua opinião é sagrada. Eu acho que deveria, Marcelo. Não, a tua opinião é sagrada. Agora, quanto às avaliações e quanto ao conceito e a imagem do governador Tarso, acho que essa sim, elas não... tentando recuperar um pouquinho o período, a época de governo, elas não tinham este tom
tão belicoso, tão beligerante com a opinião pública que tu está defendendo, que tu está argumentando aí. Tanto é que o governador ingressa no governo, tendo sido eleito no primeiro turno, né, um fato inédito aí. No estado. No entanto, ele entra num período em que o governo estadual se alinha também ao governo federal, então há um ambiente tão propício para o desenvolvimento do estado, do desenvolvimento do país, e o governo ingressa nesse período. O governo do estado, o governo Tarso, não estabelece nenhum tipo de confronto com nenhuma frente, digamos assim, histórica de oposição, faz maioria na Assembleia, aprova os seus projetos logo nos primeiros meses de governo, aprova os primeiros projetos mais importantes, já faz os ajustes na máquina pública que ele acha conveniente, aprova financiamentos internacionais que faz com que, digamos assim, dê início à estratégia de desenvolvimento, inclui setores até então não inclusos nas políticas de Estado, por exemplo, retoma a Secretaria de Comunicação como órgão de governo, na estatura que merece. Era sempre oscilava entre diretorias e um órgão mais administrativo. Retoma, volta à Secretaria de Comunicação, cria a Secretaria de Política para as Mulheres, que era algo inédito, algo que já tinha um processo de afirmação histórico aqui no Rio Grande do Sul, no país, e que, de alguma maneira, os governos não confrontavam. Enfrentou isso. Acho que isso não é propriamente é algo que gera uma imagem negativa. Tu acha que... Outra, só para complementar, por favor. Também nesta linha constitui uma Secretaria de Direitos Humanos, que eu achava que é um elemento também importante de afirmação de políticas públicas e, obviamente, que tem um corte de quem pensa o Estado de maneira mais humanista. Não faltavam, economicamente, como é que tu acha que ele deixou o Estado? Boas, né? Não faltavam. O ambiente estava favorável, né? Não, se é só notícias ruins, nenhum governo existe, né? Mas eu quero entender um pouquinho assim, ó. Existe hoje uma leitura de passado, né? Que aquele governo deixou um déficit pesado para o Estado. Essa é a leitura, não estou dizendo que é verdade nem que é mentira. Mas o que eu quero entender, eu não quero discutir o governo Tarso Genro, porque não é nem essa a finalidade. Exato. Entendi. Eu quero assim, entender o teu papel como assessor de imprensa num governo que, como qualquer governo, também enfrenta suas crises e seus problemas. Né? De maneira sutil, eu acho que eu te respondi já em cima do que eu acho que são as minhas atribuições. Claro. Um assessor de imprensa de governador tem que estar minimamente informado sobre o que justifica como é que se organiza um governo. Perfeito. Então, eu te contei um pouquinho como é que era um dos meus papéis. Dividir uma tarefa, digamos assim, a linha de frente da assessoria de imprensa do Tarso, eu e um colega meu chamado Guilherme Gomes. Uhum. Os dois, nós tabelávamos, tínhamos essa tarefa, porque era um governo, o governador tinha e tem um perfil, digamos assim, bastante dinâmico. O Tarso daqueles que te mandava mensagens 5h45 da manhã. O cara que trabalha, a gente saía, digamos, a gente já estava minimamente brifado para já pensar como é que aquele dia se organizava. Como é que é a relação do dia a dia de um assessor de imprensa dessa natureza? Eu não sei como é que é, acho que essa opinião tu tem que colher dos repórteres que cobriam o Palácio, certo? Esses podem te dar um feedback melhor. Agora, quanto à transparência, quanto à acessibilidade, se essa expressão não é tão correta, o governador era extremamente acessível. As agendas que nós tínhamos no ambiente do Palácio era uma defesa que nós, assessores, sempre fizemos, porque, assim, parece muito tempo, né? Mas a gente está falando daquele período 2011, 14, onde algumas coisas que até então eram inéditas para quem faz assessoria de imprensa no Palácio. Por exemplo, o ambiente digital, as fotos, a questão dos sites, a questão dos portais. Puxa vida, 2008, 9, 10 tinha muita coisa analógica. Das redes sociais, o mundo das redes sociais, onde tu cria a tua demanda. Até então, dá para dizer que um assessor de imprensa clássico, de um agente político, nem é só de governador, ele cuidava do standard, né? Do jornal, rádio, TV. Então, não, a gente passou a administrar outra coisa, aquela profusão de portais,
a forma de se comunicar, ou seja, até tu compreender, não é só o governador. E que era uma coisa completamente nova, né? Sim. Iniciando. Tu estabelecer relacionamento, tu fazer comunicação, fazer assessoria de imprensa através do Twitter, que é o elemento que naquela época ele que dispara, o próprio Tarso cria seu próprio Twitter e ele passa desde esse é um elemento importante. Ele passa até hoje tem uma discussão, puxa vida, perfil de agente público, ele administra, o assessor administra. Lá em 2011 não teve essa dúvida. Acompanhava ele em todas as missões para o exterior, não? O Guilherme Gomes e eu. Tá. Então eu acompanhei 2 missões internacionais que foram para Israel e Palestina e depois a missão à China. Essa foi a mais fácil. Não a da China? Não. Israel e Palestina deve ter sido... Então, essa Israel e Palestina... deve ter sido um elefante numa loja de cristais, assim, né? Se mexia e ia quebrando. Mais ou menos isso. Mas isso, dada a natureza histórica, claro, assim, até né? pela própria região, né? Mas, obviamente, para mim foi uma experiência fantástica ter a oportunidade, inclusive, de pessoalmente, obviamente, né? Profissionalmente, nem preciso falar, mas pessoalmente, de conhecer minimamente. Foram apenas 3 dias em Ramallah, na Palestina, e depois 3 dias em Tel Aviv, mas assim, a experiência é fantástica para quem sai daqui, né, para quem é criado aqui na Zona Norte de Porto Alegre, né, e assim, mas um ambiente foi uma oportunidade gigantesca de ter, mas sob a ótica do trabalho, de quem faz um trabalho de comunicação nas missões, sem dúvida, é muito gratificante. Agora me explica assim, eu gostaria de entender um pouco. O assessor de imprensa vai na missão, né? E, na verdade, ele tem 2 funções que eu acho que são semelhantes, mas ao mesmo tempo distintas. Porque na missão vai um grupo de jornalistas convidados, né? Não é isso? Isso. Tá? Então, tu tem a função de subsidiar esses jornalistas que estão nessa excursão com informações, Exato. né, com muita informação, e ao mesmo tempo ainda tem que subsidiar o que fica para trás, os que estão no estado. Porque o cara de Uruguaiana não foi. Mas sabe qual é Perfeito. Só para entender como é que funciona essa engrenagem. Esse, para mim, gerar conteúdo do que está acontecendo ali para quem não foi. O cara de Santa Maria não foi. Por isso que tem uma equipe maior. Não, mas esse talvez seja o maior drama. Porque, por questão de custo, nas missões internacionais, naturalmente, vai uma equipe bem menor. Claro. Ou seja, sempre tem aquela polêmica. Então, nas missões que eu fui, foi eu, assessor de imprensa, um fotógrafo oficial do governador, e um cinegrafista / videomaker, um cara que faz tudo para que gera que oferece mais e tal. Estrutura mínima do mínimo. É isso, e ainda contestado, mas tudo bem, é isso. Mas aí vem o maior drama da sua pergunta, deu até aquela frio porque me deu um trauma aqui. Por exemplo, porque tem o bendito fuso horário. Portanto, tu tá lá adaptado ao fuso horário de Israel, Palestina e também da China, e tu acompanha jornalistas, aqueles que estão ali te acompanhando a missão, eles estão ali em tempo real, então tu só tem que efetivamente, se surgir uma dúvida, ele está ali, e ele manda conteúdo para Porto Alegre, para os seus veículos X. Só que é o seguinte, tu tá 8 horas na China, 20 horas na China, são 8 da manhã aqui. 23 horas na China, 11 da manhã aqui. Então aqui as redações estão bombando para querer o que está rolando lá na China do governo do estado. Está rolando tá chegando na hora de dormir. E a hora. Notícia E o mais dramático é o seguinte: quando tá para fazer aqui, digamos assim, aqui quando se encaminha o fechamento entre 17 e 20 horas das redações para outro dia, acabou o conteúdo, né? A não ser que ocorra alguma coisa excepcional. Sim. Entre 17 e 20 horas tu está fechando o que tu vai rolar no outro dia na edição do jornal. É justamente a madrugada. Na China, por exemplo. Então, eu lembro, porque a gente ainda trabalhou em 3 cidades diferentes, a gente foi em 3 cidades diferentes, tinha eu e um colega meu, que era esse cinegrafista, a gente ficava no mesmo quarto, eu meio que combinava com ele o revezamento para dormir, para me acordar. Então, é quase terapia de choque, sabe aquela terapia, aquele experimento que tu fazia com um gato que ficava dando choque? Sim. Era isso. Então, tipo, 4 da manhã eu tinha que acordar para olhar meu celular, se não tinha nenhuma demanda de uma rádio, de um jornal, para mandar algum conteúdo novo, e eu acabava dormindo efetivamente 2, 3 horas por noite nessas missões. Tu sai do governo do estado com o final do governo do Tarso, é isso? Sim.
Tá, e aí vamos agora avançar um pouco mais. Isso, perfeito. Aí tu diz, bom, e agora? Corro para onde? Para onde é que tu correu? Então, eu estava num período quase que numa ressaca, porque é um período muito intenso, o que eu estou falando. O que tu mais queria era um ano sabático. Um ano sabático. Quem dera, né? Quem dera. Quem dera, que a gente fala muito isso no mercado da propaganda. O luxo de quem pode ter um ano sabático. Então, eu estava ainda num relacionamento anterior, estava para nascer o meu segundo filho, então eu não tinha nem tempo para pensar nisso. Então, com aquela empolgação, mas também o desafio é frio na barriga de ficar desempregado. Claro. Né? Obviamente, estão nisso. Mas, assim, eu estava muito seguro do que eu acho que tinha feito um trabalho legal, estava feliz com o resultado, triste, obviamente, com a não reeleição, porque daí também aí faz parte do projeto que estava andando. O que aconteceu comigo? Eu recebi um convite do deputado estadual Edgar Preto, que viria a ser, que naquela transição 2014-15, ele tinha sido escolhido para ser um dos presidentes da Assembleia na legislatura que se seguiria, que foi de 2015 a 2018. Então, recebi um convite para trabalhar no gabinete dele, ingresso lá na condição de chefe de gabinete, mas, obviamente, como tarefa principal, preparar um pouquinho, ajudar a preparar o seu gabinete, o seu mandato, para 3 anos depois, quando ele assumiria a presidência. Então, ele foi presidente da Assembleia em 2017, e aí, obviamente, a minha experiência serviria tanto pelo recalque de governo, tinha uma memória de governo, e para um deputado que seria um deputado de oposição, tu ter memória de governo é importante, porque os embates, análises como a tua, tu imagina análise exatamente com a tua veemência em plenário, estabelecendo disputa política, né? Me convidaram muitas vezes para ser deputado estadual, federal, eu não aceitei. Exatamente. Eu achei que como é que é? A minha trajetória era outra. Não, mas deputado para a oposição, tu tem perfil. Eu sou mal informado. Sabe bater. Mas eu sou mal informado. Exatamente. Mas aqui não é meio para isso. Mas isso é o mais fácil de corrigir. Exato. Mas isso tem um assessor de imprensa. Para isso tem que ter um bom assessor de imprensa. Estamos acordados eu e tu, então. Invista num bom assessor, independente de quem seja. Não, pode fechar. E aí, em resumo, o Edgar me convidou, né, fui convidado, trabalhei no gabinete dele durante esse período até a presidência, e da presidência eu fui superintendente de comunicação da Assembleia, né? Então, já fazendo o fio com todo esse período de trabalho de gestão. Ao mesmo tempo, ingresso na ESPM, voltando a estudar, fazer toda uma etapa de comunicação. Eu estava precisando estudar, é um dos meus sonhos, projetos que eu tenho de médio prazo ainda, de poder lecionar. Acho que gosto muito desta lida. E tu com mas a tua expertise política, tá caindo de maduro, né? Porque eu acho que são raros os profissionais que podem ter na bagagem uma experiência política para transmitir, né? Não, e eu queria aproveitar, então, para falar, agora que a gente chegou, então, na Assembleia, né? Depois, no terceiro time, aí a gente fala da AMN. Assembleia Legislativa não é a de Deus. Não é a de Deus, só que pode... Quando a gente chega, então, na Assembleia Legislativa, tu pegas um cenário em que, inclusive, a própria agência que atendia a Assembleia tem um histórico de atendimento à direita e tem que aí atender, então, um governo de esquerda, né? Um mandato de esquerda, que é o do Edgar. E aí tu te envolve, como eu disse antes, né? Muito mais do que assessoria de imprensa, tu começa a ter que ter uma visão muito mais macro de comunicação como um todo e passa a viver, de fato, o mundo da propaganda, né? Com campanhas, com ações, enfim. E aí era isso que eu queria, né, contasse um pouco. A gente sabe, inclusive, que foi muito fácil esse relacionamento, ainda que tivesse tudo para dar errado. A gente sabe que esse trato com os agentes que atendiam a Assembleia foi muito tranquilo na tua gestão. Então, conta pra gente um pouco como é que foi isso, esse choque em primeiro momento, provavelmente, porque vem de uma assessoria de imprensa para ser superintendente de comunicação, que lida com todas as áreas de comunicação, e depois esses relacionamentos aí com a linha ideológica que tu representavas naquele ano. Não, então, primeira, essa relação com as agências eu tinha, de alguma maneira, entendido como é que era,
tido uma compreensão melhor de como é que é esta dinâmica de o que funciona e o que não funciona no relacionamento com a agência que presta para o governo, na experiência como secretário. Né? Então, ali eu já, de alguma maneira, entendi algumas coisas, aprendi, na verdade, algumas coisas que deveria fazer como gestor de comunicação na Assembleia. Bom, na experiência da Assembleia, ela foi, de fato, na minha opinião, ela foi muito exitosa, sob o ponto de vista de comunicação, por dois motivos. Primeiro, a postura desde então já dada pelo presidente Edgar, né? Ou seja, jamais ele entendeu muito claramente, e eu acho que transpareceu para a sociedade muito claramente qual seria o perfil dele. Ele seria o presidente da casa, o presidente do parlamento, né? E ele tem sim um partido, porque quem faz a Assembleia são os políticos, são os partidos, são as pessoas que o elegem, e os partidos são a essência que garante o equilíbrio democrático naquela casa. E o Edgar, desde então, porque mesmo sendo deputado que todo mundo dizeria, né, tinha aquela alegação, mas era mais um deputado do PT, e digamos, a onda 2017 no país, ela estava refluindo. Desfavorável. Ela era uma onda desfavorável, mas o Edgar, com muita serenidade, acho que deixou bem claro qual seria o perfil dele, né? Isso deu segurança para deputados de todos os partidos. Bom, quando o teu líder, digamos assim, dá essa diretriz, fica mais fácil para os seus subordinados também conduzir do mesmo jeito. Então, a mim foi dada a tarefa de conduzir a comunicação da casa. Então, nada mais fiz do que transferir a mesma diretriz para a relação que eu tinha que ter. Tanto na relação com a equipe de trabalho que eu tinha, os diretores de área, os servidores, né? Bem como com as agências, com os eventuais terceiros contratados, licitados legitimamente. A nossa relação era com a agência de publicidade, a agência Move, que já atendia a casa, e eu creio que a relação foi muito tranquila. Foi uma agência que tinha já tem uma empresa que tem uma expertise de lidar com comunicação pública e compreendeu muito perfeitamente, de uma forma muito ágil, qual era a diretriz de como é que deveria ser conduzida a casa naquele período. Eu acho que algumas campanhas que nós fizemos geraram um bom resultado a partir disso. Por exemplo? Campanha contra a violência de gênero. Legal. Né? Campanha contra a violência de gênero. O tapete não bate, isso, maçaneta não bate, bem legal. Essa foi uma campanha... Eu acho que foi uma das últimas campanhas. Ontem ainda eu escrevi para a coluna Intervalo. Muito inteligente. Assim, e mais do que isso, era o que a gente falava, inclusive, na semana passada, não, no programa passado, que eu acho que foi uma das últimas campanhas que eu vi mais corajosas, que tratou do tema de uma forma muito mais transparente e mais ousada, né? Mais corajosa. Ousada, mas com bom gosto. Que não perdeu o tom, né? Isso. E era absolutamente impactante. Exato. Maçaneta não bate, tapete não escorrega. Isso aí. E o ambiente desse programa permite isso, então contar um pouquinho do bastidor. Claro, perfeito. É isso mesmo. É isso que a gente gosta, né, Caravera? Nós estávamos ainda no processo de transição, né? Ou seja, o Edgar seria o presidente, mas ainda não tinha assumido como presidente, mas obviamente as discussões preparatórias tu faz antes. Tem que vir antes, claro. Então, eu recordo que o presidente assumiu em janeiro, normalmente, lá por novembro, dezembro, a gente já estava trabalhando, a equipe de transição, digamos assim, incansavelmente, para pensar nisso. Então, foi pensado todo o projeto político, que o projeto de gestão foi pensado a partir desde 2015, 2016, vinha conduzindo. E quando, obviamente, de forma ética, é o momento de tu conversar também com a agência que vai te atender, a gente já, desde a primeira conversa, lá, acho que foi novembro de 2016, dezembro, ainda 2 meses antes, de alguma maneira a gente já começou a estabelecer uma relação com a agência para contar um pouquinho como é que seria o trabalho. Sim, sinalizando para ela. Obviamente assume em janeiro, aí sim, aí deslancha. Então a gente fez umas sucessivas conversas, eu lembro de algumas após o presidente assumir, e depois, obviamente, eu na condição de superintendente, eu que tinha que conduzir essas conversas com a parte criativa da agência, com todos os profissionais envolvidos. Então a gente fez, eu acho, uma série de reuniões. Tinha colegas da gestão do Edgar que tocavam também essa pauta. Então foi uma construção muito rica de profissionais da criação, profissionais de comunicação, profissionais do campo político que entendem bem o tema,
porque essa é uma questão, por isso que eu acho que essa campanha, se vocês aqui estão lembrando dela, né? Ou seja, é porque ela de fato ela acertou, né? Com certeza. E esse recall para mim ele é importante porque ele foi um momento de crescimento mútuo também, acho que por parte da agência também, porque ele pega elementos da vida da política que talvez fazer uma campanha daquela para uma empresa, né, para uma instituição, ela não teria o mesmo efeito. Então, não, e acho que aproximou a Assembleia. Exato. Humanizou, né? Humanizou. Mostrou que a Assembleia é sensível, é feita por pessoas sensíveis às questões que envolvem a sociedade como um todo. E isso, para mim, foi o maior mérito. Mas só um pouquinho que nós temos que apoiar, né, a nossa Assembleia de Patrocinadores. Tá bom, então vamos lá. Nossos patrocinadores, muito obrigado. Motel Mumbai, onde o prazer é todo seu. Um motel novinho, todo cheiroso, com atendimento maravilhoso, aguardando você. Ali, na Professor Oscar Pereira, 1786, onde o prazer é todo seu. Ivo Pens, todos os produtos Tigre, né? Canos e conexões Tigre, de todas as bitolas, a pronta entrega. Por quê? Porque a sua obra não pode parar. Na Ivo Pens, ali na Franklin Roosevelt, 849. Vai lá que você vai ver, fora tubos e conexões Tigre, todo o material para a sua obra não parar. E o nosso apoiador, Zafari, onde economizar é comprar bem. Voltando ao nosso entrevistado. Bom, aí... Estamos falando das campanhas. Isso, mas agora... E o Marcelo está contando os bastidores. Mas nós precisamos também saber da vida privada do Marcelo. Como assim? Tu sai da Assembleia e monta uma empresa tua. Sim, eu disse que esse é o terceiro momento ali, o terceiro time. Tá quase um programa inteiro. Então, da Assembleia tu vai para a iniciativa privada, isso? Então, na verdade, eu saí da Assembleia ali no início, saí em 2018, né? E eu estava já estava já cursando a minha pós na ESPM, né? E aí seguir ali naquele período, primeiro semestre todo, basicamente estudando e gastando meus parcos recursos que eu tinha sobrado. Em fralda e em estudo? Não, agora. Agora. Fralda já tinha. Já passaram as fraldas. O que economizou em fralda, estava pagando a ESPM. Bate na madeira. Então, na verdade, aí eu já estava me organizando para pensar um pouquinho, ok, feita essa etapa, 15 anos de ambiente político, os espaços de gestão eles não estão disponíveis, ou seja, a questão política partidária, a conjuntura, ela não é favorável, né? A remuneração acho que não seria adequada também para o que eu acreditava que poderia receber naquele período, então preciso me organizar de outra maneira, né? Então, bom, como eu já estava cursando fazendo a minha pós na ESPM, pensei, bom, quem sabe me organizo como empresa. Penso, que perfil de negócio para isso? Como é que eu vou sobreviver nesta nova etapa da minha vida, né? Aí, ao mesmo tempo, sou atravessado por uma campanha eleitoral. Então, eu recebo um convite para coordenar a comunicação. Na verdade, coordenar a comunicação não. Eu recebo um convite para ser o assessor de imprensa do Miguel Rosseto, na campanha agora de 2018, né? Eles estavam lá, estava ainda naquele período de organizar como é que seria o perfil da campanha, discussão sobre recursos, discussão sobre profissionais e tal, mas assim, recebi um convite que ele também tinha, na minha opinião, para mim era um quê de gratidão meu, pelo histórico todo de relação com o partido, de respeito, de obviamente acreditar naquela candidatura, né? Ainda que não conhecesse pessoalmente, de relacionamento também, eu estava instigado a trabalhar, fazer um período de trabalhar com o Miguel Rosseto, conheci o histórico e tal, então fui fazer a campanha, né? E a campanha, uma campanha política, ela é marcada
um assessor de imprensa de campanha, ele trabalha na estrada, ele trabalha viajando. Sim. E eu estava com muita saudade de viajar pelo Rio Grande, que era algo que eu não contei aqui, né? Quando eu contei tudo isso, a gente falou das missões internacionais, elas têm aquele certo glamour, elas são muito legais, obviamente, como experiência de crescimento, elas são únicas, né? Mas uma das coisas que eu melhor tive, da minha melhor memória do período de governo do Estado, foi justamente as agendas no interior do Estado, né? Onde eu toquei, viajei certamente mais de 200 municípios, eu viajei, que é uma resposta, como assessor de imprensa, é uma resposta subliminar de como esse governo andou, né? Então, se eu estive em 200 municípios, é porque o governador esteve em pelo menos 200 municípios, porque algumas agendas eu não estive. Não tava, sim. Então é outro indicativo. Então, fui trabalhar na campanha, voltando aqui, né? Fui trabalhar na campanha, trabalhei na campanha durante todo aquele período até outubro, terminou a campanha, obviamente, muito grato por tudo, vamos pela vida, né? E aí eu passei esse período agora, que foi de outubro até janeiro, na verdade, estruturando, me organizando como empresa, né? Que perfil teria, entendendo que o mercado de assessoria tem 1001 opções, tem um mercado, sem usar o chavão, mas é pura verdade, tem a tal da saturação do mercado, tem empresas estruturadas há mais tempo, né? E como é que eu poderia me encaixar nesse período, né? Como profissional. Então eu organizei a empresa, tem uma etapa burocrática que todo mundo conhece, que demora um pouquinho, né? Bem quase nada. Demora um pouco e passei a fazer algo que eu achava importante, que era fazer os contatos, né? Gastar sola de sapato, sola de sapato, aquela gastrite da cafeína, de muitos cafés, muitos contatos, né? Que eu consegui agora, foi no início de janeiro, finalmente lançar a empresa, colocar ela no ar. Saiu do forno agora. Saiu do forno e tal. Tive uma boa. Pode fazer a propaganda da empresa ao vivo e de graça. Eu tive uma divulgação eu quero dizer que eu já tive uma divulgação muito generosa da Márcia na sua coluna no Jornal do Comércio, do Coletivo e tal, que obviamente ajuda bastante nessa repercussão. E agora estou naquela etapa de segue nos contatos e torcendo para que as águas de março sejam generosas. Com certeza. Porque deixa eu aproveitar, só mandar um beijo aí para Silvia Lago, que está nos escutando, que também tem uma trajetória em comunicação pública ali, né? Botou ali, a conversa está muito boa. Então, Silvia, um beijo. Marcelo, a gente está se encaminhando para o final aí. Sobrevivi, viu, cara? Viu só? Nem doeu. Sobrevivi. Eu vou te apertar. Eu gostei que antes de nós entrarmos no ar, o Marcelo disse assim: aperta, mas não aperta muito. Vai muito. Vai suar, tá? Mas não foi tanto, né, Marcelo? Mas sabe que eu tenho uma dúvida, e ela é uma dúvida recorrente que eu questiono a quem trabalha nessa área. Quando a gente trabalha a comunicação de uma empresa, a gente pensa numa marca que a gente quer que seja perene, né? A gente pensa em longo prazo quando se trata de comunicação. Quando a gente trabalha com comunicação pública, ela dura no máximo um mandato. Quando é um governo, quando é a Câmara, enfim, são 4 anos, né? Se não der problema antes. Mas na Assembleia, especialmente, é 1 ano, né? Então é uma comunicação muito relâmpago. O que é necessário, né? Que perfil profissional é necessário para conduzir uma comunicação em tão curto prazo? Acho que primeiro tem que ter uma compreensão de que aquele teu exercício de 1 ano, que é o exercício que tu tem a caneta, vamos dizer assim, aquele 1 ano, ele tem que ser um exercício responsável, porque ele não pode estar descolado, digamos assim, da coerência da imagem que a casa precisa transmitir, certo? Perfeito. As legislaturas são de 4 anos, então o presidente tem 1 ano, mas é um acordo de 4 anos, onde 4 presidentes eles estão mantidos através de um conceito chamado gestão compartilhada, onde mecanismos de gestão, de administração, de decisão dos recursos são feitos de maneira combinada. Então, o presidente não é um presidente por si só. Obviamente, aí esse é um bem que eu acho que esta gestão efêmera, que eu posso dizer, que é essa gestão de 1 ano em 1 ano, ela tem esse caráter efêmero,
ela permite também, ela dá o que ela tem caráter de urgência. O que ela tem de defeito, de falha, que é essa questão de tu não conseguir visualizar o lugar, ela tem de provocativo, porque ela te permite, ela te desafia, cria urgência, né? Ela cria essa urgência e ela te desafia ao presidente, porque a casa é plural, porque a sociedade a elegeu de maneira plural. Então, as pessoas são diferentes, as pessoas têm visões diferentes, têm urgências, e aquela coisa assim, puxa vida, esse cara não me representa, este deputado não me representa, esta casa não me representa. E quem sabe dessa dinâmica aí, dessa roda muito dinâmica aí, que a casa te propicia de 4 anos, um presidente possa conduzir uma gestão e te oferecer coisas que te contemplam. Agora, deixa eu te apertar. Vai lá. Tu não acha que a Assembleia, nos últimos muitos anos, tá? Tirando tu ver que tu fez uma campanha que deixou um recuo violento, Sem tu dúvida. não acha que a Assembleia muda? No meu entendimento, a Assembleia muda há muito tempo. Porque eu não percebo absolutamente nada da Assembleia em termos de comunicação para a população. Eu percebo comunicação assim, dos projetos, aprova, não aprova, mas em termos de uma ação concreta de comunicação para o povo, né, que já que é a casa do povo, para o povo, eu não vejo. Eu vejo uma Assembleia absolutamente muda. Tanto que a última campanha que a gente lembra, quantos anos faz? 2 anos. Fazem 2 anos. Então, há 2 anos, por mim, a Assembleia eu vou concordar contigo, Caravana. Vou concordar contigo Graças agora. a Deus. Olha, pessoal, primeiro programa que a Márcia Cristóvão isso aqui vai usar mais do marketing ou propaganda. Mas a gente termina se entendendo. Sempre bem, sempre bem. Não acabou o programa ainda. Eu tenho que responder. Tem que responder, tem 3 minutos. Eu podia me entrincheirar na minha gestão, dizer o seguinte, olha, cara, cada um com seus problemas, né? E dizer pro Thiago lá, que tá lá assumindo a comunicação lá da Assembleia, Thiago, é pra ti isso aí. Não, mas tudo bem. Mas assim, discordo. Tá? Acho que tem, mas ela tem sim falta potência para a Assembleia, como falta potência para os parlamentos hoje, de comunicar os seus atos. Né? E faltar potência nem sempre é falta de recurso, né? Ou seja, a gente vive um ambiente político no país e de avaliação das casas políticas do país muito ruim. Então, a Assembleia está na esteira dessa avaliação ruim. Então, obviamente, ela tem um trabalho muito duro para fazer, de comunicar os seus atos, primeiro de se defender, depois de comunicar seus atos. Então, primeiro tu organiza ela é mais reativa em primeiro momento, a tua defesa. Isso é muito complicado. Tu atravessar uma gestão nesse período. Outra, do modo que nós estamos constituídos hoje, pensar a realidade do Rio Grande do Sul, né, está sempre em mudança. Então, agora assume um novo governo. Então, obviamente, é o governo do Estado, é o executivo que está na primeira pauta. É o executivo que está em primeira mão. Por outro lado, para não ficar numa resposta tão ensaboada, a opinião pública, o perfil de cobertura da imprensa aos parlamentos, ele historicamente, desculpe, na última década, pelo menos, ele degringolou para uma linha muito complicada para quem está na ponta sentado do lado do ambiente da casa. É muito difícil a cobertura. Eu converso com repórteres com os que faziam a cobertura da Assembleia lá em 2008, 2007, 2008, quando eu era assessor de imprensa. Eu tinha que ir lá defender a pauta do meu deputado, aquela briga para... lembro do meu deputado fazendo aquilo, aquela coisa. Eu lembro eu falo com esses repórteres, os colegas e tal, que ainda seguem no mercado, seguem em veículos, e qual é a última vez que um repórter pisou na Assembleia? Pisei na Assembleia para falar sobre a denúncia tal, ou sobre o dia que está votando o projeto do Executivo, né? Agora, a cobertura do dia a dia da Assembleia, aquilo que está acontecendo lá, isso é secundário nas redações. Por que é secundário das redações? Daí vem a coisa que esse programa não vai encerrar. Porque a Assembleia ficou desinteressante, porque só vota dia bobagem, vota dia aquilo. É até ali. Bom, é conforme o teu, conforme o teu viés. Do país, e não conforme o teu Estado, viés. Infelizmente. Assim, pode dizer, mas tu entende? O mesmo desafio para que eu acho que a Assembleia tem de comunicar que falta potência é o desafio que eu estou tendo na mesa contigo. Tu entende? Acha que eu não tenho potência? Não, tu tem. Pelo contrário. Pelo contrário.
pelo contrário, outros, tem as premissas. Tem as premissas, tu tem as tuas premissas já afirmadas e que não é em um minuto que eu vou dizer que vai. Claro, É um projeto de desconstrução. É real. De construção e desconstrução. É isso. Agora, também existe uma realidade, só para a gente ir para o encerramento, que acho que aí não importa partido, não importa a visão política de cada um, mas é uma realidade que nos confronta todos os dias. É que o nível desceu muito em todos os aspectos da vida brasileira, né? E isso, a política, as instituições políticas não saem isentas disso também, né? Ficou muito pequenas discussões dentro dos parlamentos, dentro dos governos, é uma coisa muito miudeira, quer dizer, no entendimento assim, de tudo que a gente recebe de informação, né? As questões mais prementes ficam muito pelas margens, né? Ficou muito mais fácil se discutir o que não importa. Mas isso é um outro programa, uma outra discussão, onde nós vamos trazer... traz um bom sociólogo aqui, um cientista político. Um psiquiatra, isso. Para pegar um cara de esquerda, um cara de direita e uma moça de centro. Isso. E aí nós estamos formando o nosso parlamento aqui. Marcelo, foi magnífica essa tarde contigo. Eu acho que a gente espremeu muito pouco daquilo que tu tem para nos dar. Que ainda teria, sem dúvida. Tá? Eu acho a gente sempre termina o programa achando que... Querendo mais. Querendo mais. E isso é uma prova de que o convidado foi maravilhoso, né? Onde tu sai com mais sede, né? Tu não sai satisfeito, né? Tu sai assim, eu devia ter bebido mais dessa fonte. Independente de linhas e de visões e de contradições, foi muito bom poder te ouvir e poder perceber, assim, um décimo, né, da tua vivência e da tua experiência nesse oceano político que tu nadou tão bem como profissional e até hoje tem o reconhecimento, eu acho que de todos, né, por um trabalho magnífico exercido. Márcia. Perfeito, então, obrigada, Marcelo, pela presença, por compartilhar um pouco do teu dia a dia, um pouco da tua experiência. Sucesso na MN Comunicação Estratégica, conta conosco e boa tarde a todos. Já está contratado para minha eleição. Quando o Caraver se candidatar, ele vai... Eu quero ver a Márcia de bandeirinha na esquina. Depois coletiva de bandeirinha na esquina. Depois dos 180 dias, quando o Pintaúde voltar, o Caraver já começa a se preparar para a candidatura. Mas, Márcia, tu é minha garota propaganda. Com o Marcelo Nepomuceno como assessor de imprensa. Marcelo, está aberto o microfone aí para tu. Tá bem. Não, obrigado pelo convite, pela tarde. Para mim foi gratificante também e bom saber que eu ainda estou aquecido, porque veio, né? Viu só? Não perdeu a mão. Mas eu acho que é um pouquinho isso, um pouquinho da caminhada que a gente acaba fazendo e como eu estava falando agora, que as águas de março aí tragam boas notícias para a MN. Com certeza, para a MN. Bom carnaval. Se você gostou do nosso programa Marketing e/ou Propaganda aqui na Rádio Web e/ou Aqui se faz, aqui se paga, por favor, compartilhe e recomende o nosso programa para todos os seus conhecidos. Um abraço e até o próximo programa com um entrevistado maravilhoso, selecionado a dedo pela Márcia Cristófoli para você. Um abraço e até o próximo programa.